Olá, alunos de análise exploratória. Nesse capítulo, nós vamos estudar dois grupos de estatísticas: estatísticas de dispersão e as estatísticas de associação. As estatísticas de dispersão, elas informam sobre a variabilidade dos dados na amostra. E há várias fórmulas que podem ser consideradas. A mais fácil delas é a amplitude, que é a diferença entre o maior valor observado e o menor valor observado. Porém, há uma desvantagem da amplitude, que é o fato do seu valor nunca diminuir à medida que se aumenta o tamanho da amostra. Esse fato prejudica a interpretação da variabilidade do atributo que está sendo estudado. Outra estatística de dispersão que é muito utilizada é o intervalo interquartil, que é o intervalo compreendido entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. No caso aí, as duas são estatísticas de ordem. Uma aplicação do intervalo interquartil é a detecção de outliers, ou valores extremos em uma amostra ou na população. Outliers ou valores atípicos são valores muito acima da média ou muito abaixo. Esse muito acima ou muito abaixo é arbitrário, então você precisa definir alguma regra, algum critério para poder classificar um ponto como estando muito acima ou muito abaixo. No exemplo 5.1 do texto, a gente faz isso e a gente usa um critério que é o seguinte: se o ponto estiver 1,5 L, onde L é o comprimento do intervalo interquartil, para baixo ou para cima, então você considera esse ponto, ou todos os pontos que estiverem além, né, dessa distância, como sendo outliers. Isso é um critério prático que, para uma análise inicial, produz resultados razoáveis. Outra medida, né, outra estatística de dispersão, essa muito utilizada, né, muito conhecida, é o desvio padrão, que foi proposta por Carl Pearson em 1894. O desvio padrão é a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios das observações em relação à sua média amostral. Parece complicado, mas não é. Na verdade, o que você está fazendo? Você está calculando as diferenças das observações em relação à média, elevando ao quadrado e achando uma espécie de média disso. Só que você divide por n-1 e não por n. A gente vai explicar isso quando falar lá no capítulo de inferência, né, no capítulo 8, a gente vai explicar essa fórmula. E a gente tira a raiz quadrada para voltar na escala original das observações, porque quando você levou ao quadrado, você saiu da escala original. O desvio padrão ele é uma espécie de régua que você vai usar para medir observações, né, em relação à média. Então você vai ver se uma observação, quantos desvios padrão está acima ou abaixo da média. Então ela é uma espécie de régua que você pode usar e comparar medidas, né, de observações diferentes. Uma outra estatística, no caso aqui um coeficiente, e o coeficiente é sempre uma relação entre duas estatísticas. É o chamado coeficiente de variação, que é o quociente do desvio padrão pela média. O que esse coeficiente de variação informa? É uma outra maneira de você lidar também com o efeito de escala. Quando você divide o desvio padrão pela média, você elimina o efeito daquela unidade de medida que porventura foi utilizada, né, na geração daqueles dados. Então nós temos aí o exemplo 5.3, né,
que compara a produção de uma indústria mineradora e de uma indústria farmacêutica. E em escalas muito diferentes, né? A mineradora em toneladas, a farmacêutica em gramas, e a gente vê que na verdade a indústria mineradora tem um melhor controle de qualidade, ela produz vagões, produz minério de ferro, né, em vagões, e a farmacêutica produz comprimidos. E a variabilidade da mineradora é menor que o da farmacêutica. Para terminar essa primeira parte, que é o conceito de padronização de uma observação, que é obter o chamado Z-score, que é exatamente o valor de quantos desvios padrão esse valor está acima ou abaixo da média. Vamos ver agora, na segunda parte desse vídeo, as estatísticas de associação. Nós comentamos anteriormente que mais de um atributo pode ser observado ao mesmo tempo, surgindo assim a investigação conjunta do comportamento desses atributos. Não se trata aqui de investigar causalidade, objeto do planejamento de experimentos, por exemplo, mas somente avaliar o comportamento de variáveis duas a duas. Também é possível avaliar o comportamento simultâneo de várias variáveis, mas isso é objeto da análise multivariada. Nós temos duas estatísticas mais comuns para avaliar a associação: a covariância amostral e a correlação, que na verdade é uma padronização para eliminar o efeito de escala. A covariância amostral é como se fosse a média do produto dos desvios de um atributo em relação à sua média e do outro atributo em relação à sua média. Já a correlação, você divide pelo desvio padrão correspondente, obtendo assim agora a variável padronizada. Para fazer o cálculo de uma expressão ou de outra, você tem um arranjo, você tem uma matriz com os valores dos pares. Você pode representar isso graficamente, um eixo para um atributo, outro eixo para o outro atributo. Para ajudar na interpretação, você pode construir dois eixos auxiliares baseados na média de cada atributo e marcar os pontos que são obtidos marcando, né, a abscissa, o valor de um atributo ordenado ao valor de outro atributo. Dessa maneira você pode interpretar o arranjo dessa nuvem de pontos. Quando você tem uma associação direta, ou seja, uma tendência conjunta de crescimento, o coeficiente de correlação ou a covariância serão positivos. Quando não houver associação, ou seja, não há um comportamento conjunto identificado, tanto a covariância como a correlação serão zero. E quando há uma associação inversa, né, ou seja, uma tendência oposta, né, de comportamento, tanto a covariância como o coeficiente de correlação serão negativos. A diferença da correlação para a covariância é que a correlação vai ficar sempre entre -1 e 1. E a covariância não, ela pode ser um valor tão grande positivo ou um valor tão pequeno negativo. O que não é bom, porque sempre quando você tem um parâmetro que ele é limitado, você, além de poder comparar duas amostras, você também pode saber o quão próximo de um comportamento extremo, né, está uma amostra ou não. Os dois exemplos seguintes
vão servir para a gente consolidar os conceitos vistos. Você tem três gráficos. O nome desse gráfico, né, com a nuvem de pontos, é dispersograma. E se pede para ordenar os coeficientes de correlação para cada uma dessas amostras. Então você tem aí uma questão objetiva, né? E para cada gráfico a gente pode ter uma ideia do valor de R. Por exemplo, o primeiro, como há uma associação inversa, o coeficiente de correlação certamente é negativo. O segundo, você também tem uma associação inversa, mas é uma associação inversa perfeita, ela é determinística, inclusive. Então, qual é o menor valor que o coeficiente de correlação pode ter? -1, conforme a gente comentou. E o terceiro dispersograma, a correlação associada é igual a zero, porque você tem uma ausência perfeita de correlação, também está sobre uma reta, então R igual a zero. Então a resposta correta, né, é o R2 menor que R1 menor que R3. No segundo exemplo, você tem três dispersogramas, mas a nuvem de pontos, o arranjo geométrico é igual nos três casos. Mas se você for observar os valores dos atributos, eles são bem diferentes. E aí se faz a mesma pergunta sobre os valores dos coeficientes de correlação. Bom, o que a gente viu? Se fosse covariância, daria diferente. Mas no coeficiente de correlação, ele elimina exatamente o efeito de escala. Portanto, como o arranjo dos pontos é o mesmo, geométrico, as correlações vão dar exatamente iguais. Então a resposta certa é a letra 3. RA igual a RB igual a RC. Muito bem. Agradeço a vocês por terem acompanhado essa série de 5 vídeos, que corresponde aos capítulos 1 a 5 do livro Compreendendo Probabilidade e Estatística. Em breve a gente vai disponibilizar os vídeos do bloco de probabilidade e depois do bloco de inferência. Obrigado e até breve.